Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos bem, graças a Deus. Esperamos também que você esteja bem, né? Graças a Deus estamos felizes. Olá, já estamos começando mais uma vez no nosso trabalho aqui, nossa leitura, né? Que a gente lendo, a gente descobre. É claro que os vídeos que nós gravamos, se fosse mais longo, a gente ia ler assim, linearmente, sem capítulo, sem versículo, que foi como na época Constantino recebeu, sem capítulo. Foi aí a Igreja Católica, né? Nos tempos que recebeu, que colocou capítulo e versículo. E dava até de se explicar mais um pouco, né? Mas se você for lendo sem capítulo, sem versículo e sem esses títulos, você entende muito melhor. E também, irmão, essa leitura aqui, não adianta você chegar e só ligar aí o canal, o vídeo para assistir e não assistir ele todo, não vai adiantar nada, né? Porque o estudo vai ficar por metade, né? É verdade, pois é. Só vai fazer sentido se você acompanhar a leitura todinha. Isso. Não é verdade? E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 5, Capítulo 5. de 1 Coríntios. Vamos ver o que está acontecendo lá, né? Vamos aqui. Então, pegue sua Bíblia novamente e vamos estudar junto. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, vamos ver o que ele vai fazer, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vamos dar uma paradinha aqui para falar assim, porque quando a pessoa diz que, bem aqui está dizendo que foi entregue a Satanás. Fale aí um pouquinho, irmã. Na verdade, estava acontecendo aqui uma imoralidade. Aí nessa versão aí fala fornicação. Na minha que era imoralidade. Era um enteado que estava tendo um caso com a sua madrasta. Né? Então Paulo soube dessa história. Ele disse: além, eu não estou aí pessoalmente, mas eu estou espírito. Ele estava sabendo o que estava acontecendo. Alguém tinha falado para ele, né? Então eles estavam ali vivendo em perseguição, e cada um que chegava a se converter ao evangelho, a receber esse evangelho, eles formavam, tinha uma família, porque eles andavam em perseguição, né? Todo mundo perseguindo. Então, no meio deles aconteceu esse tipo de coisa. Então Paulo, o que o apóstolo Paulo falou? Por que eles ainda não tinham resolvido essa questão? Que tinha, já que esse rapaz, ele não obedecia, ele não via que isso aí não estava correto diante da vida normal. Porque ele tinha que dar um testemunho, né? Isso aí não é de uma vida normal. Então estava acontecendo alguma coisa. Então ele disse assim que abandonem e deixe que ele seja entregue a Satanás. Aqui, ó. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, né? Então quer dizer, o que significa a palavra Satanás? Satanás é uma palavra, um adjetivo, é algo contrário às coisas normais da vida, né? Porque isso acontece em qualquer lugar, pode acontecer com a pessoa, sim. Mas ali, ele estava acontecendo algo que não estava bacana e estava feio, né? Um enteado se envolvendo com a madrasta. Então, a carne dele estava ativada, né? A carne dele estava ativada e ele estava ele estava se achando. Você pode continuar a leitura aí, que ele vai continuar a leitura aí para você ver os 6. Aqui vocês dizem assim: não é boa a vossa jactância.
Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Jactância, eu procurei. O que significa essa palavra Certo. jactância? Aí lá no dicionário Aurélio diz atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem auto-opinião de si mesmo, vaidade, orgulho, arrogância, de se gabar, se vangloriar e é prepotente. Prepotente. Tudo isso aí é Tava no meio, ele continua lá aí no quando meio, o né? apóstolo Paulo, pode continuar a leitura aí sobre o fermento. Aí o 7 diz assim, irmãos, continue aí lendo. Alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, vai entrar a Páscoa, foi sacrificado por nós. Ó, na época que os egípcios, que Moisés foi levantado para tirar aquele povo do Egito, e o faraó não queria dizer, nós conhecemos toda aquela história, né? Verdade. Não queria deixar, aí eles queriam comemorar a Páscoa, que era uma tradição judaica. Tradição. Então, naquelas casas na casa dos judeus, tinha que tirar tudo quanto era pão com fermento que tivesse lá, porque essa Páscoa tinha que ser feito um pão sem fermento. Aí ele pegou uma analogia sobre o fermento. O pão com fermento tá misturado. Então não é coisa boa. Não é coisa né? boa. Não é coisa boa. Então ele pegou esse gancho aí para comparar, que aí ele vai, continue aí para a senhora ver. O 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, Tá vendo? mas com os asmos da sinceridade, pois e da verdade. Por isso que ele disse para esse rapaz ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Da carne. A carne dele que estava... Porque ele estava com arrogância, é um fermento, ele estava com... Tudo que fala da jactância aqui, né? Tava com arrogância, tava se achando, ele não queria conselho daquela comunidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que é para afastar. Continue. Afastar para não sujar os outros, Não né? contaminar, né? Não Porque ele contaminar. achar que isso era normal. Então, o 9 diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. O que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Mesmo nós estando nesse mundo, existe tudo isso, mas que nós não se misturasse com esse fermento. Quer dizer, não é dizer que nós somos melhor do que nós somos eles, melhor, né? Mas nós temos o Espírito Santo, eles tinham que ter o Espírito Santo, porque o que é um fruto do Espírito? É a temperança e o domínio próprio. Então, quando nós temos o Espírito Santo e eles tinham já recebido, eles tinham que controlar. Tinha que controlar a carne. Nós podemos conviver com qualquer pessoa. Às vezes tem uma pessoa na nossa casa que é alcoólatra, mas é porque ele é alcoólatra, nós vamos ser também? Então. Não. E aí, o que estava acontecendo? Este rapazinho, ele estava com arrogância, ele estava misturado com o fermento da maldade. Ele falou, o fermento da maldade. Mesmo com todo aquele problema, mas ele se achava ainda, né? Isso, na verdade, ele queria contaminar aquilo ali, né? Então, Paulo diz para entregar a Satanás, mas Satanás é o quê? A própria carne dele ativada para ele fazer até ele se destruir. Porque, ou então desistir de fazer, né, irmã? Não, porque E não, ele, praticar, com né? certeza, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, que já tinham várias pessoas aconselhado e tudo, e nada tinha acontecido. Nada então tinha ele mudado. se afasta e ele entrega a Satanás para que a carne seja destruída, porque a pessoa que está nas obras da carne, que nós lemos lá em Gálatas, a pessoa que está nas obras da carne, se ele continuar, ele não vai se destruir? Com certeza, irmã. Por quê? Né? Aí eles precisavam estar
sem esse fermento da maldade. Da Terminou maldade. de ler? Não, falta o 12. Pois fale aí. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais-vos os que estão dentro? O de fora, Ah, a senhora entendeu? entendi. O de fora é as pessoas que não faziam parte deles É. lá. Então nós não tem nada que julgar ninguém Que lá de julgar. fora. Aí julgo o de Mas- fora, mas não julgo de dentro. Pois é. Eu vejo o erro lá do de fora. É. Mas eu não vejo daqui de Aham. dentro. Então eles estavam ali acobertando aquela coisa. Eita, Entendeu? irmã. É Aí isso. não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus, ao 13, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aqui Aquela na pessoa minha- que estava praticando. tirar o meu diz tirar de fora o malfeitor. Malfeitor. Esse rapaz ele estava sendo um malfeitor. Ele não, Dentro ali daquela comunidade. na verdade estava se transformando em algo de maldade, Uhum. de muita hipocrisia, e ele estava querendo era desafiar aquelas pessoas e trazendo a maldade, e ali acabar acontecendo o quê? Uma tragédia. Uma tragédia. Quando o pai dele descobrir. Mas isso acontece até E hoje acontece, dentro das aí ele, já que comunidades, ele não né? queria se afastar, que deixasse ali que a própria consequência da vida, da sua própria carne ativada, ia resolver o problema. Mas o Espírito falou aqui, ó, entrega a Satanás para a destruição da própria carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, que nós sabemos qual foi esse dia. Pois é. Não é verdade? Graças a Então, Deus. graças a Deus, mais esse estudo para honra e glória do E nosso agradece- papai, né? Pois é, e agradecemos E a cada um de vocês. Agradecemos, sim. Que está aí nos acompanhando nesses Graças a estudos. Deus estamos bem e com esse estudo melhor ainda, para a gente entender mais um pouco, né? verdade. Então fique com Deus, hoje e sempre, amém. Graças Glória a Paz, Deus. Amém.